Olá pessoal, saudações eletrônicas, tudo bem com vocês? Muito bem, pessoal, hoje eu quero trazer um assunto para vocês, creio que vai ser um pouco polêmico até, porque eu tenho visto alguns colegas postando vídeos sobre capacitor de micro-ondas, esses capacitores aqui de alta tensão, que a gente tem nos micro-ondas, né? E são usados, tá, para estão sujinhos. E a pergunta é, eu posso usar qualquer valor de capacitor em qualquer tipo de forno de micro-ondas? Por exemplo, um forno de micro-ondas de 18 litros, eu posso usar o mesmo capacitor num de 30 ou num de 40, né? O que isso vai interferir no funcionamento do micro-ondas? É uma dúvida que todo mundo tem. E a maioria do pessoal responde que não tem problema nenhum fazer isso. Realmente não tem problema, não vai queimar o micro-ondas vai funcionar. Tá? Só que ele vai funcionar com uma certa, com características diferentes, que nós vamos ver agora. Volto a dizer, colegas dos canais que disseram que pode pôr, eles têm as suas razões, tá? Você pode colocar, mas você vai alterar a potência do micro-ondas conforme o valor do capacitor. E é isso que eu vou passar a mostrar para vocês agora. Deixa eu deixar aqui de ladinho. Nós vamos ver um pouquinho de teoria e daqui a pouquinho nós vamos pôr direto para o micro-ondas. Muito bem, pessoal. É sabido de todos aí que trabalham com micro-ondas que o coração do micro-ondas é o magnetron, né? Que é uma válvula eletrônica, que depende de uma determinada tensão, uma alta tensão, para que ela possa funcionar, emitir elétrons, né, que vai para a cavidade do micro-ondas e vai então vibrar as moléculas de água e vai fazer esquentar o alimento, né? O micro-ondas em si não esquenta, mas apenas o alimento que esquenta, que não é o caso agora. Então nós temos aqui, eu tenho aqui um circuito de um micro-ondas. Nós vamos nos deparar somente com o circuito de alta tensão, que é o trafão e o dobrador. Então nós temos aqui o rolamento primário, quando nós colocamos 127 volts ou 220, conforme a rede elétrica, né, do usuário. Depois no secundário nós temos um rolamento pequeno aqui, que é de 3 volts, tá? É um rolamentozinho pequeno, que vai para alimentar o filamento do magnetron, da válvula magnetron. O que é esse filamento? Esse filamento nada mais é do que um pedaço de fio, tá, que vai esquentar. Como se fosse uma lâmpada incandescente. Ela vai aquecer a placa da válvula, que vai, a partir do momento que ela aquece, ela começa a emitir elétrons. Então ela precisa desse aquecimento. Esse enrolamentozinho é somente para fornecer 3 volts para a válvula eletrônica magnetron. Tá? Então aqui não teremos problemas nenhum. O capacitor não interfere nesse enrolamento aqui. Aí depois nós temos um enrolamento secundário que é bem grande, ele tem bastante fio, né? Porque ele vai elevar a tensão da rede, tá? Do primário do transformador, que vamos dizer que seja 127 volts ou 220, ele vai elevar para aproximadamente 2.000, 2.300 volts, isso depende da tua tensão na rede elétrica, tá? Mas como padrão nós colocamos 2.000 volts. Só que a válvula magnetron ela precisa de 4.000 a 4.500 volts para que ela seja eficiente. Então, nós temos aqui um circuito dobrador, que é formado por um capacitor, tá, e um diodo. Você está vendo um resistorzinho aqui, mas esse resistor é interno ao capacitor. Dentro do capacitor tem esse resistor. Para que serve? Quando você desliga o micro-ondas, esse resistor descarrega esse capacitor, porque esse capacitor fica carregado com 4.500 volts, mais ou menos, e é uma tensão muito alta. Então, para proteger o técnico, né, quando vai trabalhar, esse resistorzinho interno já descarrega esse capacitor. Mas nem sempre esse resistor está funcionando, ele pode abrir, tá, ou pode não ter ele. Então, quando você for manusear o seu micro-ondas, descarregue esse capacitor. Como você faz isso? Curto-circuitando esse terminal aqui, com a carcaça. Tá? Coloca uma chave de fenda na carcaça do micro-ondas e a outra ponta aqui, tá? Que ele vai descarregar o capacitor antes de você mexer, senão você vai levar um choque muito grande e é muito perigoso. Tá? Fica aqui uma advertência. Tá. Mas o elemento mais importante desse dobrador, tá? Que vai transformar os 2.000 volts aqui nos 4.000 aqui na saída, é esse capacitor aqui. Tá? Quanto maior o valor desse capacitor, maior é a tensão na saída. Quanto maior a tensão na saída, maior a corrente. Tá?
Então, é porque essa tensão vai ser aplicada à válvula magnetron. Digamos que você aplique 4.000 volts nela, ela vai ter uma determinada corrente. Mas se você aplicar 4.500 volts, a corrente vai ser maior. Tá? Digamos que você coloque uma tensão menor de 3.500 volts, não 4.000, mas 3.500, a corrente vai ser menor. Então essa corrente vai circular e, consequentemente, a potência dessa válvula magnetron vai depender dessa alta tensão que vai sair aqui. E essa alta tensão aqui, ela vai variar conforme o valor desse capacitor aqui. Tá? Então, quanto maior o valor do capacitor de alta tensão, maior a tensão de saída e maior a corrente. Certo? Digamos, tá, que nós temos aqui um micro-ondas que tem uma potência, tá, de 1.300 watts. Tá? A gente sabe na etiquetinha dele está escrito 1.300 watts, 1.300 watts. E a capacidade dele é de 18 litros. Vamos colocar aqui, 18 litros, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Tá? Então, um micro-ondas de 18 litros, essa marca tem uma potência de 1.300 watts. Certo? Aí, pessoal, digamos que nós vamos ligar ele numa tensão de 127 volts. 127 volts. Volts, desculpa, não é watts, não, volts. Qual será a corrente desse forno? É fácil, tá? É fácil a gente calcular. Porque I, a corrente I, né, é a tensão, tá? A corrente I, pessoal, a corrente é a potência sobre a tensão. Então, se eu tenho 1.300 watts do forno e a tensão é 127 volts, 1.300 dividido por 127, eu vou ter 10,2 amperes. Ou seja, a corrente que eu preciso ter nesse forno de 1.300 watts é 10,2 amperes. Certo? Digamos que eu aumente o valor desse capacitor. Eu vou ter uma tensão maior no secundário e a corrente também aumenta. Logo, a minha potência também vai aumentar. Tá? Digamos, pessoal, que eu tenho aqui um determinado micro-ondas que eu não sei a potência dele. Mas eu sei que ele está ligado em 127 volts e uma corrente de 12 amperes. Como eu sei que a potência é a tensão vezes a resistência, vezes a corrente, tá? Então 127 vezes 12, que é a corrente desse meu micro-ondas fictício, a potência será 1.524 watts, não mais 1.300, mas 1.524. Ou seja, se nesse micro-ondas de 1.300 watts, a minha corrente subir de 10,2 amperes para 1.524, para 12 amperes, eu vou ter uma potência muito maior. Tá? Agora, digamos, tá, que a minha corrente suba para 15 amperes, que existe, né, determinados micro-ondas tem 15 amperes, tá? E eu continuo com o meu micro-ondas de 18 litros, por exemplo, tá? Então, eu vou ter aqui a potência é a tensão vezes a corrente, então eu tenho a potência de 1.900 watts. Então, quando a minha corrente subiu para 15 amperes, meu micro-ondas vai estar com 1.900 watts consumindo, ou seja, vai ter uma potência muito maior. O que isso vai interferir, pessoal? O micro-ondas vai aquecer mais, tá? Se ele continuar, tá? Eu estou dizendo aqui, tá? Variando essas correntes na mesma cavidade, tá? De 18 litros, por exemplo, que eu estou dizendo agora. Então, quando eu tinha ali 1.300 watts, que é a original ali da potência de 18 litros, quando eu subi para essa corrente aqui, para essa potência de 1.500 watts, né? Eu já aumentei mais 200 watts. Então, o alimento vai aquecer mais rápido. Isso é bom, né? Até determinado ponto, porque na função descongelar, ele vai cozinhar os alimentos ao invés dele simplesmente descongelar. Então, muitas vezes, o usuário, a usuária principalmente, traz para você na sua oficina um micro-ondas para consertar e você vai trocar o capacitor, mas você não se atenta a isso e coloca um capacitor de maior valor. E ela vai reclamar para você, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. A cliente fala, nossa, antes eu descongelava bem meu alimento, agora o micro-ondas, ele, ao invés de descongelar, está cozinhando o alimento. Porque você colocou um capacitor maior, aí a corrente no magnetron aumentou, a potência do magnetron aumentou. Então ele vai aquecer demais. Tá? E, por exemplo, aqui 1.900 watts num forno de 30 litros em diante, um forno grande, a cavidade é bem maior. Então não vai ter esse problema, ele vai trabalhar bonitinho. Mas 1.900 watts num forno de 18 litros é muita potência.
tá? Então o alimento vai queimar, tá? Na função cozinhar ou aquecer, o usuário consegue se adaptar ali a essa potência diferente, né? Mas na função descongelar é complicado, porque ele vai aquecer demais e vai queimar o alimento. Então o que eu quero deixar claro para você é o seguinte, tá? Não tem problema você colocar um capacitor maior aqui, tá? Só que ele vai aumentar a potência do micro-ondas. Isso o usuário vai estranhar, tá? Com certeza ele vai estranhar. O micro-ondas vai ficar muito eficiente, ele vai aumentar demais. O contrário também acontece, pessoal, tá? Você tem um micro-ondas de 1900 watts, tá? E você tem um capacitor de 1 microfarad, por exemplo, aqui. Mas você veio para a tua oficina e você, ao invés de colocar um de 1 microfarad, você tinha um de 0,85. Aí você colocou um de 0,85, você abaixou essa potência aqui de 1900 para 1500 watts, por exemplo. Tá? Estou dizendo fictício. O que vai acontecer? O micro-ondas vai demorar mais para aquecer os alimentos. E na função de descongelar, ele não vai descongelar. Ele vai demorar muito para descongelar, porque ele é pré-programado, né? E a programação dele já vem considerando e levando em conta essa potência, tá, que ele vai fornecer. Então, toda a programação que está lá na membrana, tá, vai levar em consideração a potência que o seu micro-ondas está oferecendo. E quando você modifica o valor do capacitor que estava nele, você vai modificar a potência dele. Então, eu volto a dizer, a terceira vez acho que eu estou dizendo isso, não vai queimar o micro-ondas você colocar um capacitor diferente aqui, não tem problema. Só que a tensão varia muito aqui na saída, com pouca variação do valor do capacitor, há uma variação muito grande na corrente da saída. Eu não tenho como medir a tensão aqui, porque é 4.000 volts, 4.500 volts, e meu multímetro aqui, o maior que vai medir é 2.500 volts, então eu não vou medir a tensão aqui agora no que eu vou colocar no forno, tá? Mas eu vou conseguir medir a corrente. Se a corrente aumentar, é porque a tensão aumentou. Então, nós vamos medir uma corrente com um capacitor, tá? Esse capacitor C1 que eu identifiquei aqui, o capacitor de dobrador, com 0,75 microfarads, com 0,85 e com 1 microfarad. Aí nós vamos ver qual é a potência entregue no mesmo forno, tá? O forno que eu vou usar é um 18 litros de 1.300 watts, tá? Eu vou começar com o valor original dele, tá? De 0,75 microfarads. Então vamos lá para o forno. Eu vou usar aqui, pessoal, um capacitor de 0,75 microfarads, tá? Tá aqui, ó, 0,75, que é o valor original desse forno aqui. Esse forno meu é didático, tá? Eu preparei esse forno para fazer os vídeos aqui, então o capacitor não vai ficar fixo ali, porque é para facilitar a troca, tá? Eu só vou pausar o vídeo cada troca que eu vou fazer. Então eu vou colocar agora um de 0,75 microfarads. Então, pessoal, para medir a corrente eu vou usar um alicate em perímetro, tá? Multímetro comum aqui vai ser difícil você usar, então você tem que ter um alicate em perímetro se for fazer esse teste, tá? Eu só coloquei aqui a minha pinça, tá? E um dos fios da rede elétrica e agora ele vai me dar a corrente que o micro-ondas vai medir, tá? E nós vamos anotar essa corrente. Então eu estou com um capacitor de 0,75 microfarads. Vamos lá, vou ligar. Olha lá. Estou aqui então com uma corrente de 10,6 amperes, certo? Olha lá, 10, vou dar um hold aqui. 10,6 amperes, tá? Legal? Como eu sei, tá? Que a potência é a corrente vezes a tensão vezes a corrente, tá? Então eu estou aqui com 10,6 amperes vezes 127 volts, que é a tensão da minha rede. Então eu estou com 1.346 watts. Com um capacitor de 0,75 watts. Desculpa, microfarads. Então, estou com 1.346 watts. Certo? Eu marquei aqui, ó. 1.346 watts com capacitor de 0,75 watts. Microfarads, tá? Então, ó, o micro-ondas é de 1.300 watts. Tá dando certinho, né? 1.346, porque esse capacitor aqui de 0,75 é o original dele. Agora eu vou pôr um de 0,85 microfarads, tá? Então agora, pessoal, nós estamos com um capacitor de 0,85 microfarads, tá? Aumentou um pouquinho o valor. Vamos ver qual é a corrente? Vamos ver lá. 11,13 amperes.
11,13 amperes. Vamos ver qual é a corrente, qual é a potência. Só desligar ele aqui. Então, vamos lá. A potência, então, é a corrente 11,13 amperes vezes 127 volts. Deu a potência de 1.413 watts. Tá? 1.413 watts. Já subiu mais de 100 watts. Certo? Então, nós vimos aqui, ó, tá, com um capacitor de 0,75, 1.346 watts, com um capacitor de 0,85, tá, 1.413 watts. Agora vamos ver com um de 1 microfarad, tá? Muito bem, pessoal, fiz a troca do capacitor agora e coloquei um de 1 microfarad, tá? Vamos ver qual vai ser a corrente medida? Vamos ver. 12,8 amperes, 12,9 amperes, né? 12,9 amperes. Veja que conforme eu vou trocando o capacitor, vou aumentando o valor do capacitor, quanto maior, maior vai ficando a corrente. Isso quer dizer que a tensão lá ficou maior também, a alta tensão, tá? Vou desligar aqui. Então vamos ver com quantos watts ficou, tá? Nós temos então essa última medida, 12,9 vezes 127 volts. Vai me dar uma potência, ó, de 1.638 watts. Então, com um capacitor de 1 microfarad, fiquei com 1.638 watts. Beleza? Então, pessoal, voltando aqui para as considerações finais, sei que talvez ficou um pouco confuso, mas o que nós devemos saber é o seguinte: conforme eu aumento o valor do capacitor, eu aumento a corrente que vai circular no magnetron. E conforme aumenta essa corrente e essa tensão, a potência também aumenta, tá? Então, no mesmo micro-ondas, tá? O micro-ondas que nós estamos levando em conta aqui, que é um 18 litros, que a corrente dele, especificada pelo fabricante, a corrente na potência é 1.300 watts, tá? O capacitor original dele é 0,75 microfarads, então a potência bateu, ó, 1.346 watts. Porque tem uma tolerânciazinha do capacitor, tem a tensão da rede também que oscila um pouco. Então, ó, com o capacitor original, potência certinha. Com um capacitor um pouquinho maior, de 0,85 microfarads, a potência já subiu para 1.413 watts. Ou seja, o micro-ondas vai ficar mais eficiente. E com 1 microfarad, a potência disparou para 1.638 watts, ou seja, 300 watts a mais. Tá? Isso no mesmo micro-ondas de 18 litros. Tá? Então, como eu disse, o que vai interferir aqui? Vai diminuir o tempo de cozimento, tá? Conforme você vai aumentar o valor do capacitor, aumentar a potência e, é claro, né, vai aquecer mais rápido o micro-ondas. Isso pode queimar alimento, isso pode dar problema. E também, o principal, como eu disse, na função de descongelar, o usuário vai estranhar bastante, porque vai ali cozinhar o alimento ao invés de descongelar. E o inverso acontece também. Digamos que o nosso micro-ondas seja um micro-ondas, tá, de 30 litros. Tá? E eu coloco um capacitor de 0,75. Eu vou ter somente 1.300 watts nesse micro-ondas. É pouco. Tá? Ele vai demorar muito para aquecer. Em vez de ele aquecer o alimento em 1 minuto, ele vai demorar 2 minutos. Tá? Então, um micro-ondas de 30 litros já vai colocar um capacitor de 1 microfarad, ou até 1,05 microfarad. Né? Agora, já nos fornos menores, você vai colocar capacitor menor. O bom é colocar um capacitor original, mas a gente não encontra. Tá? O capacitor que a gente mais encontra no mercado hoje é 0,85. Né? Quando você vai comprar, você não tem essa liberdade de escolher, eu quero um de 0,75, um 0,85, um microfarad. Infelizmente, não é todo lugar que você encontra capacitor com facilidade assim, né? Então, a gente usa, tá, na oficina, o capacitor que a gente tem. Infelizmente é assim, mas o intuito desse tutorial, pessoal, é só esclarecer para vocês que muda sim algumas coisas, tá? Quando você muda o valor do capacitor, você muda a tensão da saída, tá? Essa tensão vai variar conforme o valor do capacitor. Essa tensão aumentando, aumenta a tensão em cima, a corrente do magnetron e como você vai aumentar a tensão e a corrente, vai aumentar também a potência, tá, do teu micro-ondas. Ele vai ficar poderoso. Então, quando você... Tá? Aí existe o seguinte,
algum problema aqui no trafão. Se esse trafão aqui, tá, tiver capacidade com essas correntes todas que a gente mediu, tá, que nós medimos aqui, a corrente foi de 10 até 13 amperes, mais ou menos, né? Mas normalmente esse trafão ele fornece essas correntes sem problema. A gente não tem problemas com o trafão, dificilmente. O trafão a gente coloca o que tem na bancada, né? O bom também é colocar o tamanho correto, né? Quanto maior o trafão, pessoal, maior capacidade de corrente ele tem, tá? Então, se você tem lá um trafão grande, um micro-ondas de 30 litros, por exemplo, não vai colocar um trafão pequenininho, tá? Porque com certeza a capacidade de corrente dele é menor, tá? Daí provavelmente você tem que trocar o capacitor. Mas a gente não tem muito problema com o trafão, tá? O problema que eu quero dizer para vocês é que o capacitor interfere bastante, tá? Na potência do seu micro-ondas, como eu comprovei aqui para vocês com todas as letras, né? Espero ter ajudado vocês, pessoal. Esse vídeo eu estou fazendo, tá, para que podemos contribuir aí, tá? O pessoal está fazendo vários vídeos aí nesse momento sobre isso. Eu também quero contribuir com o canal com esse esclarecimento aí, tá bom? Pessoal, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.